Visto que o século XXI é o ápice do conhecimento, a resolução de problemas através de diversas ferramentas se torna comum. Uma dessas ferramentas é a lógica. Utilizamos sistemas e metodologias que obedecem a padrões lógicos em nosso dia a dia, e muitas vezes não percebemos. Cercados de padrões e estruturas, o homem tem a necessidade de sistematizar os sistemas lógicos através das ciências. Uma das áreas estudadas é a lógica proposicional, que abrange as proposições, ou seja, propostas que serão analisadas a partir de relações entre operadores. Podemos aplicar esses conceitos de diversos modos na prática. Um exemplo é a simples afirmação. Quando alguém fala, o céu está azul, é possível entender a tal afirmação com dois valores, verdadeiro ou falso, pois não existe um estado intermediário entre esses. A análise deve sempre retomar apenas um valor, pode ser true ou false, ligado ou apagado, som ou... É necessário apenas valores binários para representar o resultado. Como também, a utilização da lógica proposicional nos computadores é de extrema importância, pois testes lógicos são uma estrutura básica para o funcionamento em geral. As decisões tomadas por um determinado programa estão ligadas aos valores booleanos. Dentro de um sistema podem existir diversas proposições atreladas ao funcionamento, comportamentos e propriedades de um determinado objeto. Além disso, é importante ressaltar que uma preposição não é obrigatoriamente verdadeira e fixa, pois dependendo do contexto, realidade e outros fatores dinâmicos podem receber valores diferentes. Por exemplo, a afirmação "hoje é um dia quente", cujo valor de verdade vai depender de vários fatores, como quem está avaliando, já que duas pessoas podem avaliar diferentemente a temperatura do mesmo local. Ou seja, o valor verdade dessa proposição não é um conceito absoluto, mas depende de um contexto interpretativo. Nesse momento, é necessário entender que os operadores utilizados dentro de uma proposição podem alterar os valores. Existem diversos operadores, mas os mais comuns são o AND, OR ou NOT. A fim de organizar essas informações surge a tabela verdade, uma tabela que possui as relações entre os valores binários e operadores. Agora vamos falar das tabelas de verdade. As tabelas da verdade derivam do trabalho de Gottlieb Frege, Charles Peirce e outros nomes da década de 1880 e tomaram a atual forma em 1922, através dos trabalhos de Emil Posch e Ludwig Wittgenstein, com a publicação do livro Tratados Lógico-Filosóficos. O projeto tinha como objetivo amplo identificar a relação entre linguagem e realidade para definir os limites da ciência, e é reconhecido como a obra filosófica importante do século XX. O próprio autor utilizava as mesmas para classificar funções veritativas em uma série. A vasta influência de seu trabalho levou então à difusão do uso das tabelas da verdade. O que é a tabela da verdade? Uma tabela da verdade é uma representação tabular de todas as combinações de valores para entradas e suas saídas correspondentes. É uma tabela matemática que mostra todos os resultados possíveis que ocorrerão de todos os cenários possíveis que são considerados factuais. Daí o nome. As tabelas de verdade geralmente são usadas para problemas de lógica, como na álgebra booleana e nos circuitos eletrônicos. Resumidamente, a tabela da verdade serve para facilitar o entendimento, fragmentando as operações lógicas em pequenas partes mais simples de serem compreendidas. Sendo assim, a tabela da verdade serve para isolar as proposições e seus conectivos em um quadro, facilitando sua compreensão e análise nos mínimos detalhes. Dessa forma, é possível visualizar com mais clareza o que cada parte da sentença quer dizer e extrair o seu verdadeiro significado. Assim sendo, com seu uso, é possível definir o valor lógico em uma proposição, assim conseguindo saber se a proposição será verdadeira ou falsa. Construção das tabelas da verdade. Na tabela da verdade, são colocados os valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso, para cada uma das proposições simples que formam a proposição composta. O número de linhas da tabela da verdade dependerá da quantidade de sentenças que a compõem. Depois de preencher a tabela com os valores lógicos das proposições, devemos adicionar colunas relativas às proposições com os conectivos para verificarmos a veracidade das proposições. Composição da tabela da verdade. As tabelas da verdade geralmente são compostas por duas preposições, sendo geralmente representadas por P, primeira preposição, e Q, segunda preposição.
mas dependendo do que o usuário fará com a tabela, será possível adicionar a quantidade desejada de preposições. Outra principal parte da tabela verdade são os conectivos lógicos ou operadores lógicos, que são símbolos ou palavras usadas para conectar uma ou mais sentenças, tanto na linguagem formal quanto na informal. Exemplos de operadores lógicos muito utilizados são negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, que vocês verão na próxima parte do trabalho. Agora vamos abordar as operações da lógica proposicional. Dentre elas, temos negação, conjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Negação. A negação, basicamente, é você trocar o valor lógico. Se ela é verdadeira, ela passa a ser falsa, e se ela é falsa, ela passa a ser verdadeira. O símbolo usado nessa operação é o til. E no exemplo que temos aqui, proposição P, tecnologia é muito legal. A negação de P fica, tecnologia não é muito legal. Conjunção. Essa operação ela é usada quando temos o conectivo e entre as proposições. Ela só é verdadeira quando todas as proposições forem verdadeiras. O símbolo que é usado nessa operação é o acento circunflexo. E temos um exemplo aqui, proposição P, Lucas fala inglês, proposição Q, Lucas fala espanhol. E conectando essa proposição por meio do conectivo e, montando uma conjunção, que é a conjunção P e Q, ficaria Lucas fala inglês e espanhol. Disjunção. A disjunção é quando conectamos duas proposições por meio do conectivo ou. O seu símbolo é um V, usado entre as proposições. O resultado é verdadeiro quando pelo menos uma proposição é verdadeira e só é falsa quando todas as proposições forem falsas. No exemplo que temos, proposição P, Lucas fala inglês. Proposição Q, Lucas fala espanhol. E a disjunção de P ou Q fica Lucas fala inglês ou espanhol. Aqui na disjunção, Lucas pode só falar inglês ou só espanhol, ou também pode falar inglês e espanhol. O que não pode acontecer nessa operação é Lucas não falar nenhuma das línguas. Disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva ela é usada pelo conectivo ou, usado antes da proposição e entre elas. O símbolo é o mesmo da disjunção, que é o V, só que tem um tracinho embaixo. E a diferença entre a disjunção e a disjunção exclusiva é que na disjunção as duas proposições poderiam ser verdadeiras. Já na disjunção exclusiva, se as duas proposições forem verdadeiras, o resultado será falso. Então, o resultado dessa operação só é verdadeiro quando só uma proposição é verdadeira. Temos um exemplo. Proposição P, vou para São Paulo de carro. Proposição Q, vou para São Paulo de ônibus. Disjunção exclusiva da proposição ou P ou Q, que significa ou vou para São Paulo de carro ou de ônibus. Então, eu vou para São Paulo e eu tenho que escolher se eu vou de carro ou de ônibus. Condicional. Essa operação é usada quando se tem o conectivo se e então. O símbolo que indica essa operação é uma seta para a direita, usado entre as proposições. A primeira proposição é a que vem depois do se, chamada de antecedente. E a segunda proposição é a que vem depois do então, chamada de consequente. E o condicional só será falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. No exemplo que temos, proposição P. Rafael nasceu em Santa Catarina. Proposição Q. Rafael é brasileiro. Então, o condicional se P, então Q fica. Se Rafael nasceu em Santa Catarina, então Rafael é brasileiro. Bicondicional. Essa operação, ela usa o conectivo se e somente se. O símbolo dessa operação é uma seta apontando para os dois lados, usado entre as proposições, que significa se P e somente se Q. Na operação bicondicional, é verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras ou quando as duas proposições forem falsas. No exemplo que temos, proposição P, Ana é minha tia. Proposição Q, Ana é irmã de um dos meus pais. Então, o bicondicional de P, C e somente C, Q, fica Ana é minha tia, C e somente C é irmã de um dos meus pais.